Boa noite, pessoal. Vamos esperar um pouquinho aqui, a professora Penha entrar, para que a gente possa começar, tá? Tô vendo que ela já entrou aqui, eu vou adicionar a Penha e a gente começa. Tenha um pouquinho de paciência com a gente, que é a primeira live que a gente faz. Espera aí, tá? Vamos ver. Boa noite. Boa noite. Oi, Penha. Oi. Eu Você tá deixo de a, ladinho, assim, eu pra deixo a gente. câmera de lado e eu deixo a câmera em pé. Assim, em pé. Deixa eu tentar aqui então arrumar a melhor maneira de vocês me verem. Só um Tá bom. minutinho. Acho que tá bom, né? Tá ótimo. Vamos lá, deixa eu só ver aqui o horário pra gente começar aqui. Estamos nos preparando, né? Assim, tipo, bastidores, né? É, Nos tipo, com todo aquecendo, mundo vendo. ficar assim um pouquinho mais, digamos, à vontade com a tela, né? Esse negócio de ficar olhando a gente na tela é meio complicado, né? Não é, É Aline? muito, é muito estranho. É uma das dificuldades do atendimento online, né? Porque quando a gente atende presencial, a gente não sabe como a gente tá. Não é uma questão isso, né? Não fica olhando para isso. Tem aquelas duas telinhas, aí tem a sua. Aí, se você é muito cativante com você mesmo, você fica se olhando no espelho o tempo na câmera o tempo todo. Até Pior que você é. começar a se adaptar que não, eu estou falando com o outro, não estou falando comigo. Isso dá um estudo, viu? Ah, com certeza. Essa adaptação ao virtual, né? Essa adaptação ao online. De alguma forma, a gente está se tornando um pouco show, né? Assim, showwoman, Sim. showman, além de psicólogos. É uma tarefa a mais que nós temos que praticar, além de aproveitar cada vez mais o meio virtual, né? Assim, a tecnologia a nosso favor, né? Sim, sim. Então, Tudo tem. Nada é só bom, nada é só ruim. A gente precisa ter filtro para identificar, né, as potências, as limitações, os desafios, né, dessas ferramentas, né? são ferramentas que, sem elas, hoje a pandemia seria bem mais drástica, com certeza. Sim, sim, verdade. Né? Bom, gente, vamos lá começar. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha 19 assim horas! rápida. Yeah! Uh! 19 horas! Chegou! Chegou! Bom, a gente praticamente já fez uma live hoje, né? A gente já fez uma. Pelo telefone. É... Bom, para quem está chegando agora, vamos começar aqui a live com professora, não sei se eu posso chamar assim, né? Mas para mim é professora. Professora Maria da Penha Neri. Essa live está sendo promovida. Essa live anterior com a Rosa Cook foram promovidas pelo GESPOM, que é o Grupo de Espontaneidade e Criatividade da Universidade Tiradentes, uma universidade privada aqui da cidade de Aracaju, Sergipe, coordenado pela professora Tatiana Torres. E a gente está aqui, aí eles me convidaram, né, para mediar aqui essa conversa com Penha hoje. Fiquei muito feliz com o convite, me senti desafiada também, né? Eu falei, poxa, eu nunca fiz uma live, a primeira vai ser com Penha, tô ferrada. E É, eu, aí, tam- eu, Penha, eu também estou muito aí você contente, é a primeira vez que eu faço uma live, então estamos estreando. Aí eu fiquei muito feliz quando você falou que era a sua primeira live também. Fiquei aliviada até. É, bom, e eu me chamo Aline Belém, eu sou psicóloga, psicodramatista aqui em Aracaju. Fiz minha formação na Profint, que é uma federada da FEBRAP aqui, coordenada pela querida Cibele Ramalho. Um beijo, Cibele.
te amo. E a gente está, assim, nesse momento, todo mundo se virando com essa coisa de atender online, de gerenciar seus negócios online, de gerenciar seu trabalho, sua vida, sua família para aquelas pessoas que não moram, né, na mesma casa que a gente. E diante dos impactos emocionais e afetivos que essa situação provoca sobre a vida de todo mundo, foi que o pessoal propôs o convite para a professora Penha. Penha é psicóloga, doutora em Psicologia e Cultura pela UNB, psicodramatista e supervisora pela FEBRAP, palestrante e psicoterapeuta, autora dos livros Vínculo e Afetividade, Caminhos das Relações Humanas, Grupos e Intervenção em Conflitos, e organizadora do livro Intervenções Grupais, o Psicodrama e seus Métodos. E, bom, como a gente já se aqueceu um pouquinho mais cedo, eu vou passar a palavra para a Penha, para ela fazer uma fala inicial. Na medida em que forem surgindo perguntas e comentários, eu vou tentar fazer aí uma seleção das perguntas para a gente discutir aqui. Né? Pode ser que eu não consiga ler tudo ou transformar tudo em pergunta, mas o que eu conseguir eu vou tentando aqui, tá bom? Vamos lá, professora. Olá, olá a todos que estão aqui. É um grande prazer essa noite estar com vocês, administrando um pouco esse momento, né, por meio da virtualidade, por meio de uma conversa online, que também não deixa de ser um tipo de encontro, né? Não deixa de ser um momento em que nós nos aconchegamos para estarmos crescendo juntos, né? Crescendo e buscando novas respostas para esse momento. Então, eu agradeço muito o convite do GESPOM e espero hoje, nessa noite, termos um bom encontro, uma boa conversa, uma boa troca, que é isso que nos enriquece como pessoas, né? Bom, eu acho que eu vou fazer uma fala bem introdutória sobre o nosso tema, né? O nosso tema é vínculo, afetividade nesse momento de pandemia. E eu andei refletindo esses dias sobre essa nossa live. E a primeira coisa que me ocorreu foi que aqui em Brasília, não sei aí em Aracaju, Aline, mas aqui em Brasília nós temos um fenômeno da natureza que a mim me comove profundamente, que são os ipês. Quando tem uma seca muito dura aqui em Brasília, por volta de julho, agosto, que é o momento mais hard mesmo da seca, começam a emergir assim, de repente, quase que do nada, flores amarelas, flores cor-de-rosas, flores roxas, flores brancas, dos ipês. E eles são secos, ressecados, mas essas flores vêm com uma energia, com uma vitalidade que me deixa assim, pô, isso é natureza? Meu Deus, que maravilha! Né? Num momento tão duro, tão chocante da seca, aparecem essas flores, e isso aí está querendo dizer coisas. Aí também pensei, né, que Moreno, criador do psicodrama, fala que o nascimento é um momento de situação limite, é um momento em que não dá mais para ficar aconchegado naquele útero quente e protegido, e que é hora de dar uma nova resposta, né? Que é hora de buscar uma saída para aquela situação que já não é mais possível. Então, tanto os ipês nos mostram uma natureza que é possível, né? Emergir flores no meio de seca, como o ato do nascimento é um símbolo de que nossa mente ela é capaz de criar, né? Nós temos essa natureza também nós de florescermos como os ipês na seca. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que nessa pandemia todos nós temos essa genialidade em nós. Todos nós temos essa criatividade. E todos nós podemos, de alguma forma, florescer nos adaptando. É claro que essa adaptação vai promover milhões de dificuldades para cada pessoa, né? Cada pessoa, de acordo com a sua história de vida, vai se adaptar de uma forma ao que está acontecendo. Por quê? O que está acontecendo não deixa de ser uma situação limite.
estávamos no conforto do dia a dia, planejando, projetando, com relações afetivas, com os abraços maravilhosos que a gente dá nos amigos, nas pessoas queridas, em quem a gente conhece, pelo menos um toque, né? Para quem não gosta muito de abraço, ou que não tem Sim. essa ligação toda com toque, cada um, né? Então, mas a gente estava aí nessa criatividade do dia a dia, seguros, né? Estávamos seguros, estávamos encantados com as nossas produções. De repente, vem uma tirada de tapete. E praticamente, de repente mesmo. E é aí que a gente vai... Como que eu vou sobreviver a essa seca? Onde estão as minhas flores? Como que eu vou nascer nesse momento novo? Né? Vai exigir de mim e de qualquer pessoa esse lado criativo e espontâneo que nós temos. E nem sempre, aí começam os sofrimentos, nem sempre eles estão tão ativados. Esse nosso lado, essa nossa força interna, essa nossa centelha divina, como diz Moreno e alguns outros autores, né? Que nós temos esse lado de poder mesmo para nos resolvermos nas situações difíceis, limites, problemáticas. Então, esse é um dos grandes sofrimentos. Um outro sofrimento que surge nesse momento é nós não conseguirmos rever nossos papéis sociais e as nossas relações, né? Então, isso é um outro sofrimento, porque nós estávamos desempenhando os nossos papéis com os nossos projetos no dia a dia. De repente, temos que rever esses papéis, porque muitas pessoas a gente não vai poder estar pessoalmente, mas, né, resolvendo coisas ou fazendo coisas, e com as pessoas com quem convivemos nas nossas casas, ou até mesmo quando estamos sozinhos nas nossas casas, nós temos que nos virar com esses relacionamentos. Ou seja, temos que recriar essas relações. Então, nem sempre estamos preparados para recriar essas relações. Isso é um outro sofrimento. Ou seja, vamos falando de sofrimentos, né, dentro de nossos conhecimentos teóricos, né? Um outro sofrimento é como a minha história de vida vai interferir nesse momento de pandemia. Muitas vezes a minha história de vida ela está muito ligada a um aprendizado, né, de condutas ou emocionais, de sobrevivência emocional, que não são tão favoráveis para um momento tão drástico como esse. Então, a minha história de vida pode me trazer nesse momento uma ansiedade, né, no momento de adaptação, claro que essa ansiedade todo mundo vai ter, essa insegurança todo mundo vai ter, se não tiver, é muito estranho, né? Mas faz parte. O medo do que vai ocorrer, o medo das perdas, né? Isso tudo tá entre nós. Mas a nossa história vai nos dizer muito sobre como vamos enfrentar esses sentimentos. Se a nossa história está em lógicas afetivas de condutas, como não consigo estar sozinho, preciso estar com o outro para me sentir vivo, para me sentir amado. Então, a pessoa que está só se sente extremamente sufocada, se sente muito tocado nesse momento, né? Então, para essa pessoa, essa lógica vai afetar muito. Ou então uma conduta muito conservada, né? De, por exemplo, dificuldades familiares, né? Não conseguir ter uma comunicação familiar suave, leve, onde haja um ouvir e um escutar, um considerar o outro, uma empatia, haja mais dificuldade de interpretação de um e de outro, né? Se há nesse convívio familiar muito essa trama, aí também o sofrimento para essas pessoas podem ser acirrados num período desse. Então, falando desses sofrimentos, dessas angústias desse momento, nós buscamos, claro, as flores que estão dentro de nós, nós buscamos, claro, a força interior. E como psicoterapeutas com os nossos pacientes, é isso que nós tentamos resgatar. O olhar para si, o se conhecer, o se perceber, para que esses sofrimentos sejam minimizados nesse momento de pandemia. Além disso, buscar essa força, esse P interior, para que ele floresça de alguma forma.
Essa é a minha fala Sim. inicial. Agora podem fazer Tá, perguntas que eu tá, estou vamos aqui para lá. responder Já de alguma rolaram algumas forma. perguntinhas aqui. Já rolaram algumas perguntinhas aqui. Que legal. Deixa eu anotei aqui, mas deixa eu ver se eu consigo ler, porque é a primeira vez que eu faço isso, gente. Tenham paciência. Tá. Uma pessoa perguntou. é, Uma pessoa fez um comentário assim sobre o surgimento de novos vínculos nesse momento. Eu percebo também assim, eu vou acrescentar a esse comentário, a pessoa fala, eu já venho percebendo o surgimento de novos vínculos que se constroem a partir da circunstância, né, dessa própria circunstância. Né? Eu estava comentando até agora há pouco que a gente vinculou com, né, de alguma forma estabeleceu uma afetividade, até uma rotina mesmo com os vizinhos do prédio em frente a gente, que é um pessoal que a gente já conhecia assim de vista, cumprimentava, mas não tinha muita proximidade, até trocamos telefone gritando pela janela. Assim. É, e também outra coisa que eu acrescentaria assim, ao surgimento de novos vínculos é os novos papéis. Né? Eu acrescento a pergunta e ao comentário que eu li, que como é que a gente pode pensar o surgimento de novos papéis nesse momento, ou seja, que novos papéis, que papéis eu passei a desempenhar por conta da pandemia, né? Ou que papéis eu deixei de desempenhar por conta da pandemia, ou que papéis eu já desempenhava, mas agora parece que eu desempenho com muito mais intensidade ou de uma forma diferente, né? É, e aí entram os mais diversos papéis, né? De pai, de mãe, de filha, de professora, de dona de casa, de irmão, né? Todo mundo está trazendo uma mudança no desempenho desses papéis. Aí acho que seria interessante comentar um pouco isso. E uma pergunta que uma pessoa fez foi como renascer neste momento, né? Já que você falou de renascer, não foi, Penha? Né? Quando Sim. você trouxe o exemplo dos IPs, como pensar num renascimento nessa circunstância? Essa foi uma pergunta também que Bom, rolou. duas perguntas muito marcantes e interessantes. Né? Primeiro, a criação de novos vínculos. Isso depende muito de cada pessoa. Né? Tem pessoas que têm mais facilidade de criar vínculos, tem pessoas que têm menos facilidade, enfim. E principalmente nesse momento em que nós estamos com restrições, né? Nos contatos presenciais, né? Há muitas Sim, restrições para esses contatos. Então, o virtual tem sido mais, digamos assim, a via de contato com as pessoas. E esse virtual depende de muitos fatores, até a idade, inclusive, né? Os mais verdade. jovens estão mais adeptos, né? Ou acostumados com a virtualidade e com a agilidade do virtual e com as novidades que esse virtual o tempo todo nos traz. As pessoas um pouquinho mais de idade, né, que nem eu, assim, tem que fazer um esforço a mais, né, assim, tipo, girar a engrenagem, assim, oh, vamos lá, porque o negócio é a nova do momento, então temos que dar respostas a isso. Então, a questão da idade, a questão do interesse, né, a questão psicológica mesmo, que pessoas têm mais dificuldade de criar vínculos, de comunicar com o outro, de aguentar esse intercâmbio de comunicação, né? Que não é fácil. Receber interpretações distorcidas, receber um não, receber maneiras diferentes, né, de estar no mundo, de pessoas que são diferentes, né, como respeitar as diferenças, como conviver com as nossas expectativas. Então, criar novos vínculos no virtual se torna algo que exige um aquecimento, né, nosso, mental, emocional, de disponibilidade muito maior. Sim, na minha hipótese, né, ainda eu acho que é mais hipótese, exige esse aquecimento porque eu tô no novo papel, de certa forma, com o virtual. Ou melhor, não estou com um novo papel. Eu posso estar até com um amigo, mas ao falar com esse amigo no virtual, esse momento vai exigir de mim mais atenção. Quando eu estou atendendo o meu paciente, Sim, também esse momento vai exigir de mim um desdobramento, porque quando eu estou no consultório, eu vejo a comunicação não verbal, né?
com mais facilidade, eu vejo como chega, eu vejo como se veste. Isso tudo está dizendo coisas para mim, né? Mas agora, com o virtual, tem um outro cenário, que é a casa da pessoa, que é como ela lida com o ambiente dela, são outros sinais que eu tenho que desenvolver atenção e compreensão daquela dinâmica de personalidade e de relacionamentos. Então, criar novos vínculos hoje exige mais aquecimento, mais atenção, mais concentração, mais meditação, enfim, para, de certa forma, sair de si e se desdobrar nessa relação nova que está surgindo. Também me passa que esse momento é um momento importantíssimo para se perceber, para se olhar, para se ver nesse novo, nessa forma nova de estar no mundo. Porque Moreno, vocês sabem, né? Ele diz claramente, o que é mais difícil? Lidar com as surpresas. Né? Essa é uma das grandes dificuldades da nossa vida. Né? Tanto que a gente vive com aquele insight retardado. Se eu pudesse, teria feito aquilo. Se eu pudesse, teria feito aquilo outro. Naquela situação, naquela circunstância. Mas isso serve como aprendizado, pelo menos, né? Para a gente ser criativo em circunstâncias similares. Então, agora, esse momento exige de nós também uma certa meditação sobre nós, sobre quem somos, né? Como estamos lidando. É uma oportunidade imensa nesse sentido. Além disso, além da criação dos novos papéis, como lidar com as perdas, porque os papéis anteriores estão carregados de perdas, né? Perdas de viagens que a gente gostaria de fazer, e esse ano não está podendo, perda de cursos que a gente ia fazer e não está podendo, perda de congressos, perda de... Enfim, temos uma série de perdas, além, claro, de perdas que a gente vê na sociedade. Estamos vendo na sociedade, dia após dia, grandes perdas. E isso nos comove, isso mexe conosco. Não são apenas números que morrem, são pessoas. E nós estamos nessa roleta russa. Sinto muito, mas nós também estamos nessa roleta russa. Por mais saúde que eu tenha, que eu possa até pegar ok, mas também, eu não sei, de repente, pode pegar de uma forma que a minha vida se vai. E aí que a gente está lidando com perdas e lutos e morte o tempo todo. É nesse momento, Aline, que a vida se torna muito mais vida. É incrível, né? Como essa dualidade, esse paradoxo se comunicam profundamente. Quando a gente está próximo da morte, a gente está mais vivo. A gente quer estar vivo e estar com as pessoas, criando novos vínculos ou tentando algum projeto, mesmo que seja adaptado, realizar, né? Para que, de alguma forma, a gente faça algo no sentido de não entrar na onda da morte apenas, né? Porque é muito fácil a gente entrar na onda da morte. O co-inconsciente está muito demandando que nós entremos na onda da morte, que nós entremos na onda da doença, que nós entremos na onda do medo, né? Não só o co-inconsciente, como também todo o gerenciamento que está ocorrendo, infelizmente, né? Nos apela para estarmos abandonados, de certa forma, estarmos pouco amparados em termos sociais, coletivos, políticos, né? Então, isso vai gerando na gente quase que um apego à morte, né? À ansiedade, à angústia, ao medo e ao ódio até, né? Então, o contrário, hoje mesmo eu até publiquei, amar é uma revolução nesses momentos de ódio que estamos vivendo. E é a grande revolução, né? Assim como estarmos vivos e tentarmos relações cada vez mais próximas, afetuosas com as pessoas, sejam elas quais forem, nossos pacientes, nossas pessoas que convivem em nossas casas, nossas pessoas que falamos com os amigos, com os familiares distantes, com conhecidos ou com pessoas que estamos conhecendo agora. Quanto mais a gente demonstrar isso, menos robotizado nós vamos ser. Pegando esse gancho, Penha,
da robotização, que me remete à cristalização também, né, nos papéis, né, uma expressão aí mais do psicodrama, né, eu imagino que nem todo mundo que está acompanhando aí trabalha com psicodrama. Eu fiquei assim pensando nessa coisa da morte e da vida, bem nessa linha do que você trouxe, e eu queria acrescentar só que é o seguinte, para várias culturas, morte e vida são coisas que andam juntas, né? Na nossa, o que é que eu estou chamando de nossa, né? Uma cultura mais ocidentalizada, digamos assim, mais ocidentalizada, mais centrada na racionalidade, mais desconectada da relação com a natureza, né? Ela acaba dicotomizando, polarizando morte e vida, né? E para diversas outras culturas não é bem assim que funciona, né? Então a gente tem nos mitos iorubanos, por exemplo, as entidades que são responsáveis pela morte, que caminham junto com a que é responsável pela vida e que trabalham juntas. E, enfim, eu acho que essa forma de você de ver o momento de muitas mortes como uma oportunidade para muitas vidas, para viver muitas vidas no sentido de viver de diferentes formas, né, de renovação da vida, acho que é uma coisa que a gente talvez tenha perdido um pouco de vista e que está tendo a oportunidade de rever também, como você falou, né? Algumas pessoas fizeram outras perguntas aqui sobre ganhos, né? Ganhos desse processo de pandemia. Seria a solidariedade um dos ganhos desse momento da pandemia, né? Eu acrescentaria também, assim, no caso da gente, né, como você citou, da gente que mora no Brasil, né, como você citou, que estamos nessa sensação, claro que não tenho como falar por todos os brasileiros, né, mas eu vou falar por uma parcela que eu imagino que é grande, essa sensação de abandono, né, que acaba de abandono da gestão pública em relação às questões de saúde coletiva, que acaba aumentando esse medo da morte e isso vira um ciclo, né? Considerando isso, será que também a gente não pode falar que, de uma maneira otimista, se está surgindo também um papel de pessoas mais politizadas, nós não no sentido partidário, mas de mais interessadas, mais implicadas, mais preocupadas em saber o que está acontecendo do que o que se tinha, né? Eu tenho a impressão que isso tem acontecido também, né? E eu vejo isso como um ganho. Então a pergunta inicial era: seria a solidariedade um ganho nesse momento de pandemia e seria também uma certa politização, a duras penas também um ganho, né? Nesse sentido, o quanto isso atravessa nossos afetos também. Ok. A questão da solidariedade, ela emerge nesse momento, principalmente com pessoas que já têm essa vertente solidária, né? Ela vê na pandemia essas pessoas que têm essa vertente, essa empatia natural, ela vê na pandemia uma forma de estar fazendo algo pelo outro e por ela própria. Porque quando nós ajudamos o outro, nós também nos ajudamos, né? Não tem como ser uma via apenas de mão única na questão da ajuda ou da solidariedade. Sim, claro. Né? Sim. Então, há pessoas que têm mais essa vertente, essa tendência, essa forma de estar no mundo, né, mais solidário. Então, sim, há um ganho nesse sentido, que essas pessoas vão. Mas existem outras pessoas que, infelizmente, não têm a saúde mental que nós proclamamos, que é a saúde da empatia, da inversão de papéis, de se imaginar no lugar do outro, de ver o outro como pessoa. Infelizmente, está cada vez mais claro que na nossa sociedade, esse tipo de pessoa tem se mostrado muito presente, né? Que, infelizmente, por N motivos históricos, pessoais, sociais, de jogo de poder na sociedade, desenvolveram, né? Não conseguiram desenvolver um estado mental, um estado emocional de empatia, de se imaginar no lugar do outro. E aí que nossa sociedade acabou sendo polarizada nesses últimos anos por manipulação das emoções, né? Onde esse espírito, né, de desenvolvimento
pessoal e social acabou ficando mais de lado, e o espírito mais competitivo, de olhar o outro como alguém, como um objeto, não como na relação eu-tu, né? E nós conhecemos qual Sim, é a relação eu-tu. A relação eu-tu é olhar o outro como pessoa, e a relação eu-isso é olhar o outro como um objeto. como Então, a coisa, né? relação eu-isso, né, está sendo muito mais desenvolvida atualmente por vários grupos sociais, na sociometria desses grupos sociais, né? Então, eles estão ficando mais fortes sociometricamente falando, e aí a solidariedade acaba se contrapondo, né, a esse tipo de grupo, mas ao mesmo tempo não consegue um diálogo, porque ainda a sociedade está polarizada devido a questões de poder que nós conhecemos, né, onde alguns grupos hierarquicamente socionômicos, né, que têm mais poder em termos de mídia, tem mais poder em termos de atração, consegue manipular, né, agora atualmente com os fake news, né, os fake news de 2012 ou 13 para cá tem ficado cada vez mais forte, nos desviando desse foco da comunidade, desse foco de olhar o outro como o tu, não como um isso, não como um robô, não como um objeto. Nós estamos perdendo muito com isso, infelizmente estamos perdendo muito, né? E aí vem um filme como O Poço, por exemplo, para trazer uma metáfora muito cruel, né? Muito marcante de que sociedade que nós vivemos, hein? Quem está nos primeiros andares come do melhor, faz o que bem quiser com a comida. Quando chega nos últimos andares lá de baixo, não tem mais nada, e as pessoas se matam para sobreviver. Porque em situações limites, né? Infelizmente, a raiva, alguém estava falando de raiva, e a raiva vem, né? A raiva, assim, é natural do ser humano, não tem como não vir. Como eu estou vivendo isso? Como eu estou vivendo essas ideologias? Onde eu estou no meio dessas ideologias todas? Quem sou eu no meio dessas ideologias machistas, homofóbicas? Quem sou eu? Até que ponto eu sou isso mesmo? Né? Mas essa pergunta, até que ponto eu sou isso mesmo? Pouquíssimas pessoas fazem. sim. Porque Se fazem, quando nós duvidamos, Aline, quando nós duvidamos, essa semente da dúvida, mas será que eu sou assim mesmo? Será que a mulher tem sempre que ser inferior ou ganhar menos que os homens? Será que a mulher tem que realmente apanhar dos homens? Quando a gente começa a fazer colocar alguma dúvida na mente e para o outro, essa semente é a semente da libertação, sabe? É aí que a gente começa a ter discernimento. Ultrapassa o entendimento. Nós vamos para o discernimento. O que é realmente que vai me ajudar a desenvolver solidariedade, desenvolver a saúde mental e coletiva, e o que realmente vai perturbar, o que realmente vai causar um mal-estar para o outro e para mim. Né? Sim, Então, sim. esse discernimento, ele está ficando cada vez menos, digamos, desenvolvido na nossa sociedade também. Mas a gente tem esperança, né? Pelo menos nós, psicólogos, nós que trabalhamos com pessoas, acreditamos que existe esse P dentro de cada um. Sim. Veja, tem muitos comentários aqui, Penha, rolando. Vou dar um Sim. beijo para todo mundo. Um Minha beijo. tia Antônia, até minha mãe passou por aqui Obrigada, hoje. gente, que está aqui com a gente. O pessoal todo da Estar juntos. Profinte. Vanessa Ramalho, Cibele, Ilgen, Que legal. Laruse, o pessoal daqui. Algumas perguntas Leonide. tem uma. Beijo. Tá. Tem umas perguntas aqui que eu pesquei assim que eu acho que podem ser as perguntas de várias pessoas, né? E eu tenho duas que eu vou juntar em uma só. Uma pessoa perguntou: como lidar com o medo e com a raiva nesse momento? E Ana Lúcia acabou de perguntar: todas as emoções tendem a ter aumento de intensidade no confinamento? Eu acho que essas perguntas se comunicam, né? Sim, como lidar com a raiva? Autopsicodrama. Faço muito, eu conheço essa receita, essa receitinha. Autopsicodrama. O que eu quero dizer com isso? Entra num quarto
E extravasa, faça uma catarse, grite, bate em almofadas, mexa com o corpo precisa ser mexido nessa pandemia, precisa, ouça um rock muito pesado, dance esse rock, cante o mais alto possível, uma música que você que te ajude a expressar as suas emoções. O corpo, ele fala muito, então deixe o corpo expressar. Pelo menos é isso que eu faço. Tô falando um pouco. Yugi colocou aqui, Yugi colocou, escrever também é bom. Eu ia falar isso, eu tenho pacientes que têm conseguido sentir um certo alívio dessas intensidades com a escrita. Porque nem todo mundo se sente à vontade escrevendo, né? Às vezes as pessoas acham que assim, eu tenho que escrever direitinho, porque se outra pessoa lê, então eu tenho pensado também assim, é complicado essas perguntas assim, porque muitas vezes a gente acaba caindo naquela coisa de dizer para as pessoas como elas devem fazer tudo, né? Assim, é muito fácil cair nisso também, né? Eu fico sempre assim, isso me dá um certo desconforto. De toda forma, eu acho que a gente está no bate-papo e a partilha é sempre rica. E é isso que eu ia trazer. Assim, eu acho que a partilha é muito boa, a conversa. Né? O isolamento social é um isolamento físico, ele não precisa ser um isolamento emocional. Né? Então, eu penso que o extravasar pode se dar através da manutenção de um vínculo, mesmo que à distância, que eu tenho percebido, por exemplo, que eu tenho falado com alguns amigos com mais frequência do que quando não tinha pandemia, e a gente não estaria se vendo de qualquer forma, entendeu? Assim, e eu acho que a gente tem que pensar e não confundir, né, isolamento físico com isolamento afetivo, emocional. A conversa, o compartilhamento, eu acho que ele sempre é rico, né? Dialogar é sempre bom, é sempre rico. Inclusive porque eu acho que é o diálogo, a conversa, a partilha que planta essa sementinha da dúvida na gente, que você trouxe, né? Como Vanessa colocou em algum momento, a sementinha da dúvida, ela é revolucionária, né? E como fazer isso completamente sozinho? É muito mais fácil quando quando você tem com quem falar, né? Com quem colocar para fora e ouvir também, né? Tem uma outra pergunta, que foi um comentário, na verdade, de Ilgen também, que ele falou assim: eu tenho medo de depois que isso tudo passar, a gente se torne mais desconfiado, que a gente tenha essa dificuldade do contato, né? As pessoas estão falando de um tal de novo normal. Não sei se você já ouviu falar disso, mas já. Como aconteceu o novo normal depois de várias outras pandemias ou epidemias, como a AIDS, por exemplo, né? Surgiu um novo normal em termos da sexualidade, da sexualidade em si, mas também de como viver a sexualidade, né? Agora também, um novo normal em relação a como entrar em casa, o cuidado de entrar em casa, como higienizar, né, os alimentos, de repente usar máscara, talvez passe a se tornar uma coisa mais comum durante muito tempo em nossa sociedade. Vai ser estranho alguém não usar máscara. Mas o mais doído é evitar o abraço, que muitas vezes é espontâneo, é natural, né? Ou evitar um toque, um carinho, um aconchego, que durante algum tempo a gente vai precisar fazer isso. Então, quando passar a pandemia, é difícil a gente dizer, né, como que vai ser, mas é possível que a gente fique um pouquinho mais, digamos, atento, né, em se cuidar e cuidar do outro, né? Eu acho que não é uma questão de desconfiar do outro, que o outro possa me passar algo. Não, é a gente se cuidar em termos de saúde e cuidar do outro no sentido de não passar algo para ele. Né? Talvez a gente esteja mais numa lógica do cuidado, né? Numa lógica de quando eu me cuido, eu cuido do outro. Né? Quando meu autocuidado é fundamental para o cuidado do outro. Então, acho que isso vai ser uma nova lógica que vai estar aí emergindo, né? Bom, eu espero, na pandemia, né? A partir da Alguém comentou recuperação. Aqui. Sim.
Alguém comentou aqui, acho que foi Mariana, sobre as crianças, né? Quer dizer, você privar a criança do contato físico porque não pode contaminar, não abraça o coleguinha, né? Realmente vai ser uma coisa bem desafiadora quando as escolas voltarem a funcionar, né? E como é que vão se constituir esses vínculos é realmente um mistério. Eu acho que a gente não tem como prever isso. Esse foi um comentário que rolou aqui. Ana Gabriela perguntou. Pode falar. Realmente a criança, ela vai estar já, né, se preparando para esse mundo de um contato mais restrito, né? Mas isso não quer dizer que com o olhar ela não possa transmitir um carinho, né? Isso não quer dizer que escrevendo algo para o coleguinha não... Existem outras formas de expressar carinho, além do toque, além do abraço, além da, né? E eu acho que é isso que a gente vai desenvolver junto das nossas crianças, né? As escolas, os pais, né? Maneiras de expressar carinho e afeto e contatos. Verdade, que não sejam apenas, né, pelo toque, pelo abraço, pela, né? Ou até mesmo as raivas, como eu estava falando. Não só o carinho, sim, mas as raivas também, né? Acontece bastante. Uma outra pergunta que eu achei bem interessante, porque algumas pessoas comentaram sobre a dança, sobre a arte, sobre, né, enfim, de certa forma também o poder curativo e o poder transformador da arte. Né? Gabriela perguntou como está sendo sua experiência com o corpo nesse contexto do atendimento online. Né? Foi uma pergunta que surgiu aqui. Bom, a primeira pergunta mesmo, Ceci? Eita, nem eu lembro, peraí. Bom, então vamos para essa, depois a gente volta. Vamos Alguém me ajude aí a lembrar, bota aí nos comentários para eu poder ler. Né? Do corpo no atendimento. Bom, a questão do atendimento online eu acho que está assim, nos pegando de solavanco, né? De tranco, assim, pô, atendimento online, e agora? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos conversar com os colegas, vamos trocar conteúdos, vamos trocar, porque agora que é a hora dessa solidariedade entre nós, né? Entre colegas, conhecimentos, isso. Como que você está atendendo, quais são as suas angústias, como que tá a manutenção ou a criação de vínculos, né, terapêuticos. Como eu falei, exige de nós mais aquecimento, para manter o aquecimento do paciente, exige de nós mais aquecimento, exige de nós mais presença, mais demonstração de que está junto realmente, porque o presencial já, de certa forma, já demonstra. Então, no virtual, isso exige de nós uma meditação maior nesse sentido, né? Só um acréscimo rapidinho, tem outra coisa assim, eu fico com a sensação de que a gente viveu uma espécie de teste de espontaneidade coletiva, assim, sabe? A gente que é terapeuta. Estamos vivendo um teste de espontaneidade coletiva. Cocriação, né? Agora é a hora da cocriação, de criarmos junto enquanto terapeutas, de qualquer abordagem, né? Mas a psicodramática, ela pegou a gente, né? Porque a gente adora estar junto, a gente adora o corpo, né? O movimento corporal, ver como uma pessoa fala, né? Nos personagens da vida dela, como ela atua nos personagens. Então, isso para nós realmente é complicado. Mas é complicado, mas não é impossível, né? Estamos fazendo muitos trabalhos interessantíssimos com grupos, com psicodrama, com cenas, com vivências, com teatro espontâneo, com sociodramas, riquíssimos, né, no Brasil. Claro que nós temos que também ver e questionar até que ponto alguns psicodramas, alguns sociodramas são de fato isso, né? Pelo menos nas suas bases. Eu não digo que tem que ser religiosamente enquadrado a prática de todo mundo de acordo com a prescrição médica. Não é bem isso. Mas os princípios básicos de protagonismo, de cena, de movimentação cênica, enfim, de tema protagônico, tudo isso eu acho que a gente tem que estar muito atento no virtual, como está ocorrendo e como a gente está mantendo esse aquecimento em torno do todos os nossos conhecimentos e técnicas, né? Enfim. Sim. Tem uma coisa que me chama a atenção sobre essa questão do corpo, rapidinho, assim, que assim, a gente atende
é uma dificuldade que eu tenho ouvido assim, de alguns colegas e alguns outros terapeutas que eu atendo também, que é aquela coisa de você só poder olhar para aqui, né? Assim, teoricamente, que quando a gente está numa sala, aí você pega um copo e você levanta e tem a própria movimentação própria de uma dramatização em cena aberta, por exemplo, mas tem também a movimentação natural em que você olha um relógio, você pega uma água, um lenço e cruza a perna e ajeita um chinelo e não sei o quê. E aqui parece que a gente fica sendo convocado a ficar nesse quadradinho. E para isso se exige um aquecimento também. Porque não é Sim. fácil você passar 50 minutos, uma hora que seja no quadradinho, né? Assim, sem olhar para os lados. É, É, te interrompendo só um pouquinho, Aline. pode falar. Existem colegas que estão trazendo também o desafio de colocar a câmera um pouco mais distante e fazer o espaço ser visto pelo paciente e o espaço do paciente também ser visto ao longo, né, do seu espaço. E a partir daí também promover dramatizações onde você consegue ver o corpo e a atuação da pessoa. E também por meio de objetos que a pessoa escolhe da sua área ali de onde ela está, para representar, né, personagens e tudo mais, enfim. Bom, isso para quem é psicodramatista, né? Mas, então, nós estamos nos adaptando, isso que importa, né? Estamos criando. E essa adaptação e essa criatividade, para umas pessoas vem muito rápido, para outras demora um pouco mais, precisa de uma maior reflexão, de um momento mais de interiorização. De amadurecimento daquilo, né? Eu mesmo, no primeiro mês, eu fiquei assim, só meditando. O que está acontecendo? Não consegui estar muito nas redes, ficava só vendo as notícias. Então, eu fiquei meio assim, o que está acontecendo? Aí depois eu comecei a me sentir um pouquinho mais dentro. Bom, eu tenho que me adaptar agora ao virtual, né? Ao trabalho virtual, enfim. Então, cada pessoa ela vai ter um jeito de estar vivendo isso, né? Na live de Rosa aqui, ela falou, né, de um alongamento, de um aquecimento em movimento. Ela trouxe que a gente precisa explorar essas possibilidades dentro desse enquadre, porque a gente precisa experimentar também as coisas. Assim, no primeiro momento parece que tudo é muito impactante, mas a gente precisa experimentar as coisas. O perfil da Profinte, eu não sei se é a Sibeli que está escrevendo, eu acho que é. Ela escreveu aqui, ver o quarto do cliente às vezes é interessante para ele e para nós. Né? Tem tido muita coisa, assim, tem se criado muita coisa, né? Eu estava atendendo uma pessoa que tem muita facilidade com essas coisas da internet, tecnologia e tal, e ela me ensinou a compartilhar. Ai, gente, que vergonha, eu sou muito devagar para essas coisas, mas estou melhorando com essa situação. Me ensinou a compartilhar minha tela, né, pelo Zoom. E aí ela compartilhou a tela dela comigo, a princípio. E aí mostrou várias imagens de cartas de tarô, de coisas que ela gosta. E a gente foi brincando com essas imagens e fazendo entrevista no papel de cada imagem, com as imagens que ela ia escolhendo lá no computador dela e ia aparecendo para mim na minha tela. Então, assim, isso é uma coisa muito elementar, né? Não é um recurso super refinado, é uma coisa muito simples. Quando eu vi era muito fácil de fazer, mas que abre portas para muitas possibilidades de intervenção dramática, né? E que o aquecimento ele está aí para isso, né? E faz experimentar um aquecimento também, né? Eu até convido vocês para a gente fazer uma live mais especificamente sobre isso, né? Sobre como estamos trabalhando online. Eu acho que é um tema próprio para esse momento também, né? Sim. Como a prática nossa tem sido remexida, recriada, e cada um vai contribuir com o outro, né, de várias formas. Fotos no computador, né? Acho que a Sibeli está falando sobre isso. Enfim, tem muitas coisas interessantes que a gente pode trocar. Alguém falou aqui, deixa eu ver. Rosa Coquier, no outro dia, estava falando para a gente levantar, para que o paciente vá se aquecendo junto, a gente se aquecer junto do cliente, né? O Zoom tem vários recursos. Adorei a ideia da live. Ouviram, né, Gespon? Alguém pediu para comentar, assim, muitas pessoas estão comentando muitas coisas aqui, viu, Pen? Eu estou
com o olho, assim, frenético. Que legal, tô gostando. Mas eu tô tentando pescar algumas coisas. Teve uma que alguém comentou, pior que eu já perdi o nome da pessoa aqui, porque vieram muitos comentários, mas sobre o sofrimento psíquico dos psicólogos e dos profissionais de saúde também, né, que estão trabalhando da linha de frente. Alguém pediu para você comentar um pouco isso. Ah, bom, eu tenho alguns pacientes que trabalham na linha de frente e que muito do sofrimento psíquico, bom, por exemplo, uma paciente me traz o sofrimento psíquico maior de, ao chegar em casa, o temor de contaminar o marido, muito mais do que se contaminar. Então, isso para ela é um tormento. Quando ela chega em casa, é um ritual muito grande para conseguir se desvencilhar dessa ideia, né, que fica, esse personagem que fica cutucando, você vai contaminar, e ele também não quer ser, claro, existe toda uma questão relacional ali, mas, enfim, há sofrimentos de diversas formas, né? E, inclusive, muitos estão adoecidos já, né? Pegando atestados, né? Para não comparecer mesmo, porque tá num sofrimento profundo. Muito né? grande, De pânico, né? De pânico, de É. medo, tanto de se contaminar com alguém, mas alguma parte, né, está enfrentando dentro desse processo assim de eu sou imprescindível. Aí talvez tenha uma lógica, né, afetiva também, né? Assim, eu preciso ser útil, preciso estar na frente para ser reconhecido, para ser admirado, Tem isso, né? Então, às vezes até se desprotege, né? Já é o oposto, se desprotege, né? Então, é nosso dever, que não estamos tanto na frente, tentar dar um suporte, né? Nem que seja em clínica social mesmo, durante algumas sessões para quem está na frente. Eu acho que todas as instituições precisam criar, né, uma forma de especificamente dar atenção para esses profissionais, porque o sofrimento psíquico é muito grande, principalmente porque os papéis sociais deles estão carregados de muitas expectativas. Vocês são salvadores. E essas alguém falou aqui. E essas expectativas vão criando, né, também um focamento no próprio desempenho do papel. Vão criando uma angústia para desempenhar o papel. E isso pode tirar até a espontaneidade da pessoa no desempenho. Né? Então, existem vários tipos de sofrimento nesse momento que nós estamos aqui, podemos criar maneiras nas várias instituições de fazer esse atendimento social para quem está tomando a frente. Pelo menos durante algumas sessões, né? Eu acho que isso é muito importante. É um pouco da solidariedade que nós podemos estar promovendo. Sim. Quem fez a pergunta foi Nívia Barroso. Ela comentou agora depois, é o perigoso mito do herói. E alguém comentou o mito da onipotência, né, que a gente sabe que existe, principalmente quando nos profissionais de medicina, enfermagem, né, que se alimenta essa ideia de onipotência, assim, né, desde da formação, da graduação, e isso vai, né? Que torna muito perigoso mesmo, inclusive, né? Esse mito pode tomar a frente do papel profissional e trazer uma certa vulnerabilidade, né? Maior do que já se tem. Exatamente, isso. Gente, deixa eu só fazer um comentário rapidinho. A gente está com 50 minutos de live. Daqui a uns 5 minutinhos a gente vai começar a caminhar para um fechamento, tá? Alguém comentou aqui também, fora os pais desses profissionais médicos, né? O medo dos médicos, que os médicos têm de contaminar os seus pais, os seus filhos, e, enfim, por aí vai, né? Eu queria acrescentar uma pergunta. Eu acho que a gente comentou um pouco sobre ela, mas eu queria falar assim bem objetivamente, assim, por que algumas pessoas, né? Por que você acha, na sua opinião, dentro da sua experiência, por que você acha que algumas pessoas relatam que os conflitos interpessoais, familiares, estão mais intensos agora? Você tem ouvido isso? Sim. Primeiro porque esses conflitos, eles ficam mais acirrados quando a troca mental ela está mais intensa, mais presente, mais densa, né? Então,
Quando a troca mental é mais intensa, o inconsciente, ou seja, essa troca mental de conteúdos, do que eu espero, de como eu sou, de como eu quero um afeto, como eu interpreto, né, a pessoa, como ela me interpreta, as sensações, as tendências a interpretar como se fosse um desrespeito, uma coisa que não é desrespeito, por exemplo, ou a tendência a interpretar o outro como sendo muito diferente e, na verdade, tem muitas coisas em comum. Então, isso tudo vai ficando ainda mais pesado e pode tornar a comunicação, né, o desempenho de papéis, muito agoniante, muito sofrido. Daí é que a gente fala sempre, a pessoa não sofre sozinha. Todos que estão com ela sofrem. Né? A doença mental não é de uma pessoa, é de todos. É de uma família, é da vizinhança e é da sociedade. Né? Então, quando uma pessoa adoece, todos adoecem. Né? Então, isso é muito importante nós estarmos observando como estamos nos comunicando no nosso meio familiar, com quem estamos nessa pandemia, como estamos nos comunicando com nossos parceiros e parceiras, como estamos nos comunicando dentro das nossas casas. Ficar muito atento, porque é muito fácil nós despejarmos no outro nossas angústias, nossos ressentimentos, nossas frustrações, porque tem muita frustração no pedaço. Com tantas perdas de vários projetos, tem muita frustração. Além, claro, das perdas que a gente observa aí em termos da desigualdade social, em termos da competição pelo poder. Então, tudo isso nos atinge profundamente. E aí a gente vai descarregar. Quando a gente descarrega nos nossos parceiros, parceiras ou na nossa família, aí a coisa pode virar uma bola de neve, que é muito complicado para a convivência nesse momento. Sim. E tem essa movimento assim que eu percebo de gente, a gente vai começar outra aqui, é isso? Peraí. Acho que Penha caiu. Peraí um pouquinho, tá? Deixa eu ver aqui. Pensava que tinha acabado o tempo, mas não, acho que ela caiu. Oi! Caiu, não foi? Caiu! Levanta! Levanta! Sempre! Vai, continua. Pode Não, terminar. assim, em síntese é isso, que não dá para a gente aprofundar muito, né, sobre essas questões. A questão da comunicação, eu sempre falo quando eu dou aula. Meus alunos já estão cansados de ouvir. Existem no nosso rosto 2 olhos para quê? 2 ouvidos para quê? E uma boca para quê? Então, a comunicação humana, se ela considera essas coisas, ela vai melhorar um bocadinho. Ou seja, observar mais, intuir mais, ouvir mais e falar menos, né? Assim, no sentido de o que eu vou falar vai realmente contribuir, né? Assim, vai ser importante. Não que a gente vai perder a espontaneidade. Não, espontaneidade não é espontaneísmo, a gente sabe muito bem disso. Mas a gente vai estar um pouco mais consciente do que está acontecendo nas relações. Eu acho que é esse cuidado que a gente estava falando agora há pouco. Sim. Gente, então o pessoal está aqui pedindo mais Comunicação uma não hora de violenta, live. exatamente. É isso que a gente vai treinar cada vez mais. E o psicodrama combina muito com comunicação não violenta. Exatamente. Sim. Combina muito. A gente vai mesmo. fechar essa live e abrir uma outra para fazer um tchau? Vamos fazer um tchau, então? Uma tchau outra, e porque... abrir a outra para fazer o tchau ou tchau agora? O pessoal tá querendo mais uma hora de live. Eita, meu Deus do céu, vai acabar. A gente vai ter que abrir uma outra para fazer um tchau, porque são 20 segundos. Então abre uma 20 outra segundos que a é gente pouco. faz um tchau. Tá, peraí. Grava aí, hein? Grava aí. Vou gravar, vou tentar. Ai, meu Deus, peraí. Tem certeza que deseja encerrar seu vídeo ao vivo?